Hey damn. Como estava no vídeo anterior, estamos de volta de jornada de Aloy. Vocês estão curtindo o vídeo? Bora para mais essa aventura. É uma boa. Essas máquinas. Dá pra ver a corrupção saindo delas como se fosse fumaça. Hora de eliminá-las. O fogo queima mais do que o normal. As chamas estão queimando. Já fiz tudo o que podia para livrar esse vale da corrupção. Hora de ver se o forte dos Carja vai me deixar passar sobre as montanhas. Esse veneno é como se corroesse o metal. Deve ser isso que enlouquece as máquinas. Talvez um dia descubra uma forma de usar. Cortadores. Posso convertê-los se não se assustarem. Neve. A partir de agora só vai esfriar. Nunca demora para os cortadores aparecerem.
sorte. O vilarejo abandonado, de que Nauea falou, está em ruínas. Aí vem eles, vigias corrompidos. Isso mesmo, nada pra você aqui.
mano. Depois eu faço uma viagem. Achou. Um tipo de relíquia. Provavelmente Banuk. Uma vantagem. O que será que tem nela? Turnê pelo Apocaralho, dia 8. Mas que droga! Aquela máquina com defeitos bagunça o braço e a clavícula. Foi antes de conhecer o Wyatt. Em uma mina atrás dessas cascatas. Ah, eu era muito moleque. Sons de luta? O forte dos Carja foi atacado? Interruptor.
caia sobre nós neste dia. Não foi o sol que arriscou a vida por aqui. Ok. Garota, aproxime-se! Então, vai abrir o portão pra mim agora? Vocês ouviram? Abram os portões! E avisem agora o Capitão Balan. Aonde você vai, garota? Oeste! Até Meridiana! Abram os portões! O caminho das Pedras Quebradas não é fácil, mesmo com tempo bom. Talvez queira falar com o Capitão Balan. Ele veio de Meridiana faz pouco tempo. Encontre-o no forte, numa sacada à esquerda, com vista para o vale. Certo. Valeu. Nós que devemos agradecer você por se livrar daquelas máquinas. Vá com a luz, Nora. Quem estiver no comando deve saber se Nakoa passou por aqui. Um mundo além da Terra Sagrada. Eu preciso achar o Olin e ouvir tudo o que ele sabe. Quem eram os assassinos? Como eles me viram pelo foco dele? Quem é a mulher? Nada. Aqui se parece comigo. É só o que as terras Por Banuk... que querem? Ouvi você falar sobre problemas nas terras Banuk. Eu falei muito alto? Eu já não escuto bem depois de tantas explosões de pernalongas. Mas você ouviu certo. Voltei há pouco do corte. Fui procurar bons espólios e mais cacos. Imagino que não encontrou nada. Não, com os Banuk reclamando de novas máquinas e espíritos falantes, tentar negociar é uma fria. O que é uma rota de comércio sem comércio? Só uma rota. O que eram essas novas máquinas e espíritos? Honestamente, eu não sei. Julgando pelo número de funerais Banuk, são do tipo que é melhor ficar longe. Não faz meu estilo. Bom, se você chegar na minha idade, vai preferir peças deixadas por caçadores no solar. É mais quente também. Tem uma rota de troca? Pensei que os Banuk não se misturassem. Os Oseram e os Banuk são vizinhos, afinal. Acha que algumas montanhas podem separar bons amigos? Tem uns conhecidos lá ainda tentando se virar para sobreviver no gelo, mas dizem que nada parece dar certo. Além das superstições absurdas e da fúria das máquinas que não ajudam. Que lugar é esse? O corte. Quando os Karja pegaram suas espadas e abriram caminho nas terras Banuk, deixaram o corte para trás. Então, um campo de batalha da guerra. Tipo o vale fora da Terra Sagrada. Uma passagem nas montanhas ao norte e ao leste vai te levar lá. É aberta para forasteiras duronas, como você. Só não espere nenhuma recepção. Especialmente agora. Novas máquinas e espíritos falantes? Tô interessada. Achei que ia mesmo, só de te olhar. Só não diga que não te avisei. Tem uma pequena trilha a nordeste através das montanhas, passando pelo chamado cemitério. Não tem erro. Você vai ver algo parecido com uma cidade no outro lado. Pode ter alguém lá que te dê algum juízo. Talvez sim. Talvez não. Valeu pela informação. Tive que fazer o turno do meu irmão hoje. Tão certo quanto o sol nascente. Ele tá cortejando aquela garota nova. Não me pergunte pra mim. O frio da neve chega do...
podem ouvir. Fique sempre atento. Fique sempre alerta. Capitão Balan, tenho perguntas para você. Primeiro, sobre uma outra Nora que pode ter passado por aqui. Segundo, sobre a estrada até Meridiana. O que posso esperar pelo caminho? Bom, com certeza tinha outra Nora. Não tem como esquecer. Ela causou um incidente. Quanto ao que esperar lá na trilha, nada bom. Máquinas o tempo todo. E os batedores relataram corrupção por lá também. Não resolveu selar os portões. Siga as estradas, são bem seguras. Porém, depois do que fez no portão, aposto que não se assusta fácil. Uma boa qualidade. Ela poderia ser útil, se não se importar de voltar para o leste. Eu sei que é ousadia pedir um favor depois de você já ter feito um, mas posso oferecer respostas em troca. Se tiver algo que queira saber sobre o solar. Do que precisa, capitão? Enviei várias patrulhas ao leste quando soubemos das máquinas corrompidas por lá. Todas elas confirmaram meus medos, então selei os portões. Acho que deixamos alguns homens para trás quando foram selados. Wallet, diga a ela o que houve. As máquinas nos atacaram perto de um vilarejo Nora abandonado. Lakir disse para recuarmos. Então perdi os outros de vista. Você nunca viu uma Nora, soldado? Tenha algum respeito. Fale com ela, não comigo. Lakir sempre fala de nos reportarmos, então foi o que eu fiz. Eu me senti péssimo deixando eles para trás. Agora que os portões abriram de novo, enviou alguém atrás deles. Pode me dizer mais alguma coisa sobre a estrada para Meridiana? O rei Sol Avad dedicou recursos consideráveis para torná-la segura. Mas o Sol é testemunha, é mais difícil controlar na paz do que era durante a guerra. As máquinas ficam mais perigosas o tempo todo. Junte isso aos bandidos e aos novos relatos dessa corrupção. Nos espalhamos para proteger alguns postos como este. E os outros lugares? Bom, viaje por conta e risco. Um Oseran chamado Olin passou por aqui? Passou. Ele fazia parte da delegação real para os Nora. E passaram aqui na ida e na volta. Trouxeram histórias de um ataque brutal ao seu povo. Meus pêsames, é claro. Você sabe onde o Olin está agora? Não exatamente. Mas ele estava a caminho de Meridiana, tenho certeza disso. Todo mundo vai para Meridiana. Como é Meridiana? É um lugar diferente. Uma cidade viva. Bem diferente do que era durante o reino do Rei Sol, Jiran. Avad, novo rei, fez tudo o que pôde para garantir isso. A escravidão foi abolida. Há uma nova aliança com os Oseran. A Arena Solar, onde muitos forasteiros foram mortos. Agora é um memorial aos que partiram. Como estão as coisas entre a sua tribo e os Nora agora? O Rei Sol Avad quer paz. Assim como as matriarcas, pelo que sei. Mas antigas feridas demoram para fechar e as tribos são orgulhosas. Minha tarefa é garantir que não haja mais provocações do Solar. Principalmente agora. Bom, enquanto seu povo se recupera desse terrível ataque, eu digo. Então os Karja se aliaram aos Oseran? É inacreditável, mas é verdade. Jiran, o Rei Sol Louco, atacou os Oseran por anos. Avad conseguiu trazê-los para o lado dele. Ele teve ajuda, é claro. Ursa e Erend fizeram sua parte. Irmãos Oseran impressionantes. Liberaram Meridiana com o exército. Eu marchei com eles. Escalei Penhasco Norte com meus homens e assegurei o Templo do Sol. Coloquei os falcões e clérigos do Jiran para correr. Os Oseran são sempre vistos na cidade. E sempre ouvidos. Eles adoram bater boca. Que lugar é esse exatamente? Torre do Dia marca a fronteira leste do território Karja. Posto comercial, ponto de parada. Um com uma péssima reputação entre o seu povo. Durante o reino do último Rei Sol, muitos Nora foram capturados. Depois reunidos aqui para transporte até Meridiana. E sacrifício. Mas isso já é passado. Eu fui designado pelo Rei Sol Avad para garantir neste posto que os Karja respeitem os Nora. Me parece que você aprova o novo Rei Sol. Ele é o escolhido do Sol. É disso que o Solar precisa depois de 10 anos de guerra. Uma luz confortante, não uma abrasadora. O Rei Sol Jiran derramava sangue por qualquer ofensa. Para o Rei Sol Avad, isso é o último recurso. Sorte daqueles que o ofendem. Alguns sussurram nas sombras que ele é fraco. Não.
Paz é força, como o sol vai provar. Não pode enviar mais soldados para encontrá-los? E quanto ao Olid aqui? Os Nora ainda não reagem bem ao ver a armadura dos Kaja. É um risco enviar patrulhas para perto da sua terra sagrada. Prefiro não fazer isso de novo. Mas ir para lá não é um problema para você. Sim, por favor. O que foi, soldado? Nada, senhor. Disse que algo aconteceu com a Nakoa? A garota Nora? É, algo aconteceu. Tentativa de homicídio. O oficial Zaid pode dar detalhes. Você vai achá-lo perto da torre principal, lá em cima. Espera. O Zaid tá aqui? Está. Olha, sei o que seu povo diz sobre ele, mas ele jura que não passa de um mal-entendido. Se tem uma sombra nele, nunca fui capaz de provar. E a paciência que ele demonstrou com essa tal Nakoa foi impressionante. Fale com ele. Talvez saiba para onde ela foi. E tente não atacá-lo, por favor. Verei o que faço sobre os desaparecidos. Eu ficaria grato, mas não tão grato quanto o Wallet. Ouviu isso, imbecil? Talvez tenha se livrado. Lema de vida. Meridiana. Você é o Zaid. E você é uma Nora. Percebo pelo seu tom que ouviu falar de mim. Pode ficar tranquila. Parece que circulam histórias malucas sobre mim na sua tribo. Mas os Nora me confundiram com outra pessoa. Não tenho certeza de como surgiu o erro, mas a incerteza da guerra costuma causar confusão. Infelizmente, alguns não reconhecem o erro. Foi assim com a última Nora que passou por aqui. A última Nora que passou por aqui? Se refere a Nakoa? Esse é o nome dela? Ah, bom. Foi uma situação muito infeliz. Ela me atacou em plena luz do dia. Se um dos meus homens não a tivesse visto, eu poderia ter me machucado. Mas conseguimos subjugá-la sem ferimentos. O que fez com ela? Eu a deixei ir, é óbvio. Claramente, ela achava que eu era responsável por coisas terríveis. De certa forma, as ações foram justificáveis. Eu expliquei que ela estava enganada, depois a mandei embora. Infelizmente, acho que não acreditou em mim. Então você nega a participação nos ataques rubros? Não, eu não disse isso. Eu participei daquelas operações, porém de forma bem limitada. Mas toda essa loucura sobre tortura e morte, isso não fui eu. Me confundiram com outro comandante. Não duvido que alguns dos meus companheiros tenham feito maldades. Mas o Rei Sol Avad trabalhou duro para eliminar tal brutalidade. Cadê a Nakoa agora? Eu não sei exatamente. Ela partiu gritando que encontraria um jeito de me derrubar. Mas eu ouvi um relato da guarnição em Pedra Solitária, dizendo que uma jovem foi sequestrada por bandidos. Acho que era ela.
Você realmente se esforçou muito para ajudar o oficial Zaid. Sem problema. O Rei Sol deseja fazer as pazes com seu povo. E eu sou um humilde servo. Vou até Pedra Solitária investigar esse caso a fundo. Pode acreditar. Faça isso. E se nossos homens não forem muito prestativos, por favor, me avise. Todos nós temos o nosso lugar na ordem. Prendi 2 pessoas por desordem, Luciano. Não há sombra sob o sol do meio-dia. Depois do que o Ian me disse. Mas a guarnição é minha única pista.
Você aí veio pra ajudar, né? Porque isso aqui virou um massacre. Graças ao sol, você é uma guerreira e é disso que precisamos. O bunga do meu chefe nos deu a caixa errada de munição. Tava escrito munição, mas cheia de galhos do rio. Sem aquela munição, está difícil nos defender de vigias. E tem outros. Farei o possível para ajudar. Que ótimo. Precisamos de... Alarmes! Pernalonga se aproxima! As armas! As armas! O vigia aqui! Mais máquinas! Catadores! Seja louvado. Árvores densas. É difícil mirar. Já vi caçadores de máquinas antes, mas nenhum como você, forasteira. Salvou a nossa pele. Chefe! Os núcleos sonoros se foram! Quê? É impossível. Só se o Jirid os pegou. Quando a primeira onda veio, um dos nossos correu. O Jirid. Achei que ele fosse covarde. Mas é um ladrão também. Ele não deve estar longe. É, mas não temos como ir atrás dele. Farei isso pra você. Mas dessa vez, alguém me paga. Você tá certa. Traga os núcleos de volta e terá sua parte. Vai ficar comigo.
Quem é você? A caravana me mandou. Caravana? Que caravana? A que você sabotou. Achou que sem flechas explosivas não sobreviveriam. Sem testemunhas pro seu crime. Olha, estranha, eu tenho dívidas. Se não pagar, cobradores vão arrancar meus olhos. É melhor prevenir. A caravana? Sobreviveu? Sim. Eu cheguei lá a tempo. Obrigado. Ao virar e abraçar o sol, que ele queime meus pecados. Que lástima. Mas morreu melhor do que viveu. Vou precisar disso logo. Você voltou? E com os núcleos sonoros também? E Jared? Um ardiloso o pegou. Foi feio. E você matou um ardiloso? Isso vale um bônus. Aqui, pega a minha parte. Você merece. Eu cuido da caravana agora. Acho que o resto da viagem será mais calmo. Máquinas devem ter encontrado a patrulha do Capitão Balan aqui.
Útil. Quietinha agora.
Aqui. Posso usar o foco para estudar o passado. Tornei pelo Apocarário dia 4. É difícil acreditar que a sede da Metalúrgica Internacional ficava aqui, nesse zigurate antigo e sombrio. O Wild trabalhou aqui como administrador de RH. Se a Metalúrgica tinha alguma política contra romances na empresa, ele a ignorou. Alguma utilidade vai ter. Aqueles catadores devem estar procurando metal. Pelo Apocarário, dia 2. Meu pai deu aula aqui. Um curso avançado de história militar sobre a era do poder aéreo humano. Devia ter ensinado táticas de cerco medieval. Eu tinha 8 anos quando ele morreu. Vou guardar para a viagem.
Já sabem onde eu tô. Tá pesada. O mundo ficou branco. E pensar que construiu tudo sozinho. Tantas lembranças. Não é mais o meu lar. Não sem o Rost. Nada mais me interessa. Essa aqui. Ora, o que você tá fazendo aqui?
resolver logo isso.